Olá, seja muito bem-vindo, como sempre. É muito bom estar em sua companhia. E como aqui a notícia não para, agora é minha vez de trazer para você os destaques do Brasil e do mundo. E eu vou começar essa edição falando de saúde. Olha só, a Anvisa fez uma recomendação importante nesta segunda-feira para não trocar a marca de medicamento genérico durante um tratamento. As diferenças dos fabricantes podem afetar a eficácia do tratamento. A maioria dos consumidores tem a mania de chegar na farmácia para comprar um remédio e optar pelo mais barato. Essa rotina, aliás, faz parte de milhões de brasileiros. O preço menor é normalmente a razão pela qual as pessoas optam por genéricos e similares. Também existe a questão da disponibilidade, já que não é sempre que vai se encontrar o mesmo medicamento. Poucas são as pessoas que conseguem comprar sempre o mesmo. Mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária afirmou que não se deve trocar o fabricante de medicamentos genéricos e similares durante os tratamentos. A farmacêutica que fabrica um genérico ou similar precisa demonstrar à Anvisa, por meio de estudos novos científicos, que o produto dela é intercambiável com o da empresa detentora da patente do primeiro medicamento desenvolvido para aquela doença, o chamado referência. Segundo a Anvisa, os medicamentos genéricos não podem ser considerados intercambiáveis entre si e com similares, porque eles não fizeram essa demonstração experimental. A agência ressalta que, como há diversos genéricos e similares no mercado, é inviável fazer testes de uso de um com o outro, pois seriam centenas de possibilidades. Apesar de terem o mesmo princípio ativo, fabricantes de genéricos e similares têm diferentes fornecedores de matérias-primas. Os processos de produção e controle de qualidade também podem ser distintos, além de haver variações na tecnologia usada na produção e nas substâncias necessárias para a fabricação, estabilidade e administração do medicamento. Segundo a Anvisa, essas diferenças podem afetar a absorção, o metabolismo ou a eliminação do medicamento no organismo, com eventuais alterações na eficácia e na segurança da terapia. Nesses casos, a recomendação é que o paciente fique atento a sintomas e sinais com respeito ao tratamento da doença para ver se o medicamento está fazendo o efeito esperado. E a equipe médica do Hospital Albert Einstein afirmou que foi um sucesso o transplante de coração do apresentador Fausto Silva. Ele permanece na UTI para acompanhamento da adaptação do órgão e também controle de rejeição. No Brasil, as doenças cardiovasculares atingem cerca de 14 milhões de pessoas e a prevenção pode salvar vidas. A saúde do coração é um dos problemas que mais preocupam o brasileiro. Atualmente, cerca de 14 milhões de pessoas têm alguma enfermidade cardiovascular no Brasil. A preocupação é justificada porque também é uma das principais causas de morte no país. Segundo o Ministério da Saúde, as doenças do coração são responsáveis por 30% dos óbitos, o que corresponde a 400 mil mortes por ano no Brasil. E a prevenção é muito importante, já que muitas das doenças poderiam ter sido evitadas com a detecção precoce e o controle de fatores de risco, como tabagismo, diabetes, hipertensão e obesidade. Em parte, isso se deve ao ritmo da vida moderna, dietas com muito sal, gordura e açúcares, além de estresse e pouca atividade física. Um estudo da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo apontou que cerca de 23% dos brasileiros nunca sequer foram ao cardiologista. Somente entre 2017 e 2021, mais de 7 milhões de brasileiros perderam a vida devido a doenças do coração. Os dados são do Instituto Nacional de Cardiologia e consideram todas as doenças que afetam o órgão ou seus vasos sanguíneos. Somente neste ano, a Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que mais de 264 mil mortes ligadas a essas condições já foram registradas no país. E a gente muda de assunto para falar de economia. O mercado financeiro elevou a estimativa de crescimento da economia em 2023. No relatório do Banco Central, a inflação se manteve estável para o ano.
O boletim Focus do Mercado Financeiro aumentou a estimativa de crescimento do produto interno bruto em 2023. Passou de 2,29% na previsão anterior para 2,31%. O PIB é a soma dos bens e serviços produzidos no país, e o indicador serve para medir a evolução da economia. Os analistas do mercado também mantiveram a expectativa de crescimento estável para o próximo ano, em 1,33%. O estudo do Banco Central consultou na última semana mais de 100 agentes financeiros. Já a previsão da inflação em 2023 se manteve em 4,9%, depois de alta na última semana. O aumento refletiu o reajuste no preço da gasolina implementado pela Petrobras. A estimativa para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, está acima do teto da meta de inflação em 2023. A meta deve ser considerada cumprida caso a inflação fique entre 1,75% e 4,75%. De acordo com o boletim, a estimativa de inflação em 2024 aumentou de 3,86% para 3,87%. Os economistas mantiveram a expectativa da taxa básica de juros, a Selic, em 11,75% para 2023. Já para 2024, a estimativa continua em 9% ao ano. Hoje, a Selic está em 13,25%, conforme decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central no início do mês, após o primeiro corte em 3 anos. E olha só, ainda falando de economia, os juros do rotativo do cartão de crédito aumentaram em julho. Segundo dados do Banco Central, a inadimplência atinge metade das operações sobre o sistema. Os juros do rotativo do cartão de crédito subiu mais de 8 pontos em julho e passou de 437 para 445,7% em julho, segundo dados publicados pelo Banco Central. O rotativo é a modalidade de crédito mais cara do Brasil. É cobrado quando o cliente não paga o valor total da fatura e joga a dívida para o mês seguinte. No início de agosto, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que avalia alternativas para reduzir a inadimplência nas operações com o cartão de crédito rotativo. Ele afirmou que uma alternativa seria extinguir o rotativo do cartão, acionado automaticamente sobre o saldo devedor. Atualmente, segundo dados de julho, a inadimplência chega a 49,5% das operações. São 76 bilhões de reais em dívidas. Em junho, o endividamento das famílias ficou em 48,3%, com queda de meio ponto percentual em relação a maio. No acumulado em 12 meses, houve aumento de 1,6 ponto. Segundo Campos Neto, para substituir o rotativo, a instituição pretende criar uma taxa de 9% ao mês sobre o valor devido pelo cliente. Desta forma, o crédito iria direto para o parcelamento. E vamos agora com os destaques internacionais. A Rússia confirmou oficialmente neste domingo a morte de Evgeny Prigozhin. A análise genética identificou as identidades das 10 vítimas que estavam no avião, que caiu na última quarta-feira. O avião particular que transportava Prigozhin e seus colaboradores próximos caiu na quarta-feira na região de Tver, a noroeste de Moscou. Entre as vítimas estava Dmitry Utkin, chefe de operações do grupo paramilitar, cuja existência foi reconhecida pelo Kremlin apenas no final de 2022. O acidente ocorreu exatamente 2 meses depois que o grupo organizou um motim contra a liderança militar de Moscou, o que provocou uma onda de especulações. Os governos ocidentais e os opositores do presidente russo Vladimir Putin insinuaram que o Kremlin poderia estar por trás do ocorrido. As acusações foram desmentidas pela Rússia e Putin prometeu na quinta-feira uma investigação completa do caso. E algumas organizações não governamentais criticaram nesta segunda-feira a decisão dos talibãs, olha só, de proibir o acesso das afegãs a um parque nacional. Os direitos das mulheres têm sido cada vez mais limitados no país. A decisão do regime talibã de proibir o acesso das mulheres afegãs ao Parque Band-e-Amir é cruel. O parque é um patrimônio mundial da Unesco e destino turístico das famílias, por seus espetaculares lagos na província de Bamiyan, no centro do país.
A vice-diretora de Direitos Humanos das Mulheres da ONG Human Rights Watch, Heather Barr, disse que, não satisfeitos em privar meninas e mulheres da educação, do emprego e da liberdade de movimento, os talibãs também querem tirar delas os parques e os esportes, e agora até a natureza. E destacou que as casas têm se tornado prisões para as mulheres, que precisam estar acompanhadas por um homem da família para sair nas ruas. O ministro afegão da Propagação da Virtude e Prevenção do Vício, Mohamed Khalif Hanafi, justificou a decisão alegando que o uso do véu não foi respeitado nos últimos 2 anos. Desde que voltou ao poder em agosto de 2021, o Talibã não parou de reduzir os direitos das afegãs, que não podem frequentar escolas de ensino médio, nem universidades, trabalhar para ONGs ou órgãos públicos. Bom, essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e continue ligado em nossa programação. Até mais!